Não dá para falar de história do Brasil sem falar um pouco dos povos indígenas que habitavam a América antes da chegada dos portugueses. Então é disso que eu vou tratar nesse vídeo, nessa aula. Então, vamos dar início aqui à nossa aula 2, na nossa revisão para o Enem de História do Brasil. Essa aula, a gente vai falar dos povos indígenas da América Portuguesa, em especial, né? Aqui eu estou usando o termo América Portuguesa, que eu acho um termo mais correto para definir esse território, nesse contexto histórico. Mas a gente pode falar de Brasil, né? Que o Brasil surge um pouco depois, e também não existia Brasil antes de 1500, com certeza. Então eu gosto de falar também de América Portuguesa, acho que é bom vocês conhecerem esse termo. Para quem não me conhece, sou o professor Thales Scarpi. Eu já fiz uma primeira aula falando um pouco do contexto histórico ali da Europa, da transição da Idade Média para a Moderna, e que gerou ali essa expansão marítimo-comercial europeia, que a gente chama também de as grandes navegações, que foi um momento histórico que os europeus chegam aqui na América, que eles chamavam de Novo Mundo, e entram em contato com esses povos indígenas, vão realizar a colonização, mas isso a gente vai falar mais para frente. Hoje eu vou tentar focar um pouco mais nessa questão dos povos indígenas mesmo. Mas antes de ir para a aula em si, ficou faltando, né, propositalmente, a resolução do exercício da aula passada. Então eu trouxe um texto, é uma questão da FUVEST 2016, traz ali um texto do Jacques Legoff, no livro Para uma Outra Idade Média. O Jacques Legoff é um grande historiador da Idade Média, falando um pouco das mudanças ali que tivemos para os mercadores medievais nesse período aí, final da Idade Média e início da Idade Moderna. E depois o texto trazia essa questão, né? O texto associa a mudança da percepção do tempo pelos mercadores medievais e daí a resposta correta está em negrito, é a B. Crescimento das relações mercantis, que passaram a envolver territórios mais amplos e distâncias mais longas, que foi exatamente o que aconteceu nesse período aí das grandes navegações. A letra A está incorreta, porque não dá para falar em livre comércio nessa época. O livre comércio vai surgir muito depois, não dá para falar em regra internacional de circulação de mercadorias, nem nada do tipo. A letra C, a gente está falando de um momento anterior ao aumento da navegação oceânica, perdão. A gente está falando de um momento em que tem uma expansão marítima, mas não tem esse estabelecimento tão regular de rotas comerciais, de relações comerciais entre América e Europa. Isso vai ocorrer um pouco mais para o final do século XVI, um pouco mais para o século XVII. Na D, está falando de avanço das superstições, quando na verdade o texto fala o contrário, que conforme o mercador vai tomando mais conhecimento das tecnologias, ele vai conseguindo se livrar, né? Vamos colocar nesses termos, um pouco das superstições. E na E, aparecimento dos relógios está incorreto. Primeiro que já existia relógio, marcação de tempo desde da antiguidade. Segundo que a bordo dos navios só vai ser possível ter um relógio já no século XIX, já nas viagens de Darwin, na época das viagens de Darwin, que eles vão começar a ter os primeiros relógios, porque até então os relógios dependiam do pêndulo. E o pêndulo não funciona direito em alto mar porque o navio balança. Abrindo um parênteses aqui sobre uma coisa que eu esqueci de falar na aula passada, foi sobre as inovações tecnológicas que propiciaram ali, que ajudaram nesse período das grandes navegações. São inovações tecnológicas que foram usadas pelos europeus, mas não necessariamente são europeias. São inovações tecnológicas adaptadas ou não, que vieram de outros lugares também, tá? Então aqui a gente está falando da bússola, que é um instrumento de navegação, para você, com uma agulha magnetizada, você consegue saber onde está o norte. A gente está falando de outros dois instrumentos de navegação também, o astrolábio e a sextante, que são instrumentos ali que com os astros, né, o Sol, a Lua, as estrelas, você consegue saber em que lugar você está ali em termos de latitude e longitude. Também tivemos as caravelas, que é um navio tipicamente português desse período, que é um navio menor que uma nau, por exemplo, que as naus espanholas, tem em torno de 50 metros de comprimento. É um navio que, apesar de ser a vela, apesar de depender dos ventos, ele tem uma combinação ali de velas triangulares que permite a navegação mesmo em direção contrária ao vento. E também por ser um navio menor, o navio consegue manobrar melhor ali
fazer as curvas necessárias para poder navegar. Mas enfim, vamos ali para dar início à nossa aula de fato e mesmo conteúdo. Primeira coisa que eu queria falar é do povoamento da América. Então, a ciência hoje é muito clara na hipótese da origem única. O que isso quer dizer? Para a ciência, até o que a gente tem de hoje, né? Não sei se isso pode mudar um dia, a ciência está sempre se renovando, se questionando, mas que a humanidade surgiu num único local, que foi ali na África. E da África a humanidade se espalhou para o resto do mundo, para os outros continentes. Antes disso, havia uma hipótese de que os habitantes da América, os indígenas, eles teriam surgido aqui mesmo, né? Mas, enfim, essa hipótese está negada no momento em prol da hipótese da origem única. Mas como que se deu esse povoamento da América, desses povos que vieram lá da África, né? Então, a gente está falando aqui de migrações milenares, de mais de 40 mil anos atrás, em especial pelo Estreito de Bering. O Estreito de Bering é essa região aqui bem ao norte, onde hoje faz contato ali bem próximo da Rússia, do lado esquerdo, com os Estados Unidos, o estado da Alasca do lado direito. E na época esse estreito poderia ter uma ponte ali de terra, poderia não haver mar ali, seja porque o nível do mar estava mais baixo, seja porque numa era de glaciação você tinha uma região ali de gelo, né? Então que esses povos poderiam migrar por aqui. Existe uma outra tese um pouco mais controversa de migrações pelo Pacífico, né? O Pacífico é esse oceano aqui que divide a Ásia da América. Mas vocês podem notar que tem vários pontinhos aqui entre a Austrália, entre o Japão e a nossa costa oeste, né? O Peru, o Chile e o México. Poderia ter havido uma migração marítima aqui. Essa tese é um pouco difícil de comprovação, mas é uma tese que explica a diversidade linguística presente na América, quando da chegada dos europeus, ali no fim do XV. Então, como que aqui na América do Sul tínhamos troncos linguísticos tão diferentes do que nós tínhamos na América do Norte, né? Do que nós tínhamos em relação aos indígenas do atual Estados Unidos, né? Então, essa tese, apesar de um pouco controversa, ajuda a explicar essa diversidade linguística. Bom, em relação ao Brasil, o fóssil mais antigo que a gente tem no Brasil, inclusive o fóssil, eu vou mostrar daqui a pouco, o fóssil mais antigo da América do Sul, data de 13 mil, 11 mil anos atrás, que é a Luzia, que eu já vou mostrar. E tem um outro achado arqueológico também, que são os sambaquis, que datam de aproximadamente 6 mil anos atrás, né? Vou mostrar o sambaqui. O que é o sambaqui? Vocês podem perceber aqui que é um monte, foi formado pela sedimentação ali de areia. Mas nesses sítios arqueológicos, o que são encontrados? Materiais orgânicos, como ossos de peixe, pássaros, mamíferos e principalmente conchas de moluscos. Inclusive, sambaqui é um termo em tupi, que quer dizer algo como um monte, um amontoado de conchas. E sambaquis demonstram ali que existia populações dessa região. Nessa época, os sambaquis são presentes no litoral do Brasil, em especial na parte mais ao sul. Esse sambaqui, o Figueirinha, ele tem cerca de 18 metros de altura, ele está ali em Santa Catarina. E você mostra ali um povoamento por uma civilização, por um povo de homens, né? Homens e mulheres da humanidade. E essa é a Luzia, né? Uma reconstrução da Luzia. Ela foi encontrada ali perto de Belo Horizonte. E era uma mulher que provavelmente morreu com seus 20, 24 anos. Esse fóssil ele foi perdido ali no incêndio do Museu Nacional, que fica no Rio de Janeiro, que aconteceu em 2018. Mas cerca de 80% dele foi reencontrado e foi possível ser feita uma restauração do crânio, uma reconstrução. E a gente tem inclusive essa espécie de maquete aqui do que seria, como seria a feição da Luzia, né? Bom, mas antes de falar um pouco sobre a América Portuguesa, rapidinho sobre a América Indígena. O que nós temos aqui, né? Estima-se que, enquanto no que seria o atual Brasil, a gente tinha cerca de 5 milhões de habitantes, se a gente contar toda a América, antes da chegada dos europeus, a gente tinha entre 50 e 70 milhões de habitantes.
Algumas regiões com altas concentrações demográficas, outras regiões de povos caçadores e coletores, e também o mundo tupi, a civilização tupi, que a gente vai falar daqui a pouco, que eram povos seminômades, né? Então eles eram caçadores e coletores, mas eles também tinham algumas características de sedentarismo. E essas altas concentrações demográficas, elas se realizavam no que a gente pode chamar de altas culturas ou civilizações, apesar de ser um termo um pouco complicado, porque a gente não pode pensar aqui em termos etapistas, né, em termos evolucionistas, nesse sentido de tipo ter um estado organizado é um sinal de evolução, de uma civilização superior em comparação aos tupis, que não tinham um estado, que tinham as tribos mais autônomas, enfim, isso daí a gente poderia discutir, mas não é assim que funciona para antropologia, claro, e não é assim que eu vejo essas populações, né? Mas de fato que a gente tem complexos agrícolas, aqui na região do atual México, do milho, aqui na região do atual Peru, da batata, com impérios, com verdadeiros estados organizados, com outros povos tributários, ou seja, com povos que pagavam impostos para esse povo superior que controlava o estado, no caso do Império Azteca, os astecas, né, ou mexicas, e no caso dos incas, os incas, né, esses dois impérios mais famosos. E se a gente fosse falar de outro complexo agrícola, mas que não formou um império tão organizado assim, seria a mandioca, aqui no que seria o atual Brasil. E, enfim, mas vamos entrar no Brasil, vamos falar do mundo tupi. A gente fala muito do mundo tupi. Primeiro, o que seria o tupi, né? O tupi-guarani. A gente está falando de um tronco linguístico. É mais ou menos hoje como falar em latinos, né? Por que latinos? Porque nós, brasileiros, os argentinos, uruguaios, mexicanos, enfim, nós temos uma língua parecida, né, que vem do mesmo tronco linguístico, culturas relativamente parecidas, algumas diferenças aqui e acolá. Para quem vê de fora, é tudo igual, né? Se a gente for pensar assim, para um estadunidense que olha para os latinos, para eles são todos mais ou menos iguais, os mexicanos, os porto-riquenhos, os cubanos. Mas para quem está aqui dentro, a gente vê as diferenças, né, entre nós e os argentinos. Os argentinos notam as diferenças entre eles mexicanos e por aí vai. Então, quando a gente fala em mundo tupi, é mais ou menos essa ideia. Aqui são vários povos. Os tupinambás, em especial, né? Os tupiniquins. Os guaranis, que também entram nessa categoria mais ampla de tupi-guarani, que ficam mais ao sul aqui, como os carijó. E a gente fala muito deles porque eles cobriam praticamente todo o litoral do Brasil e foi o primeiro povo indígena a ter contato com os portugueses. Só um parênteses, aqui nesse mapa a gente tem os tapuia também. Tapuia é um termo em tupi, que significa algo como estrangeiro, algo como alguém que não fala a minha língua, algo parecido com o que seria o bárbaro, né, para o romano, para o grego, que normalmente são povos de outro tronco linguístico, que são os povos G, J-E, né? Ou G-E, depende de como você escreve. Então a gente tem os amorés, os caetés, enfim. Mas tirando essa diferença cultural e linguística, eles eram relativamente parecidos com os tupis, no seguinte sentido, eles não faziam uma guerra por território igual os europeus, não tinham essa visão territorialista, até porque eles eram seminômades, né? Ao mesmo tempo que eles tinham agricultura, que eles se estabeleciam em determinadas regiões, eles também faziam caça e coleta ali de carne e de frutos. Se houvesse necessidade, eles desmontavam ali a maloca e se dirigiam a outro local para se estabelecer em outro local. Mas, em geral, eles também tinham esse sedentarismo. Mas eles também faziam guerra. E não só guerra entre tupis e gês. Faziam guerra entre os próprios tupis. Assim como o Brasil fez guerra contra o Paraguai, por exemplo, apesar de sermos ambos latinos, né? Mas as guerras, enfim, entre os tupis era uma guerra por honra, era uma guerra para fazer prisioneiros, era uma guerra para realizar um ritual da antropofagia, que é um ritual onde, ao capturar fazer um prisioneiro de guerra, e você nota que aquele prisioneiro de guerra era uma pessoa muito valente, foi muito valente,
não foi covarde, não fugiu da guerra. Você comia literalmente mesmo a carne desse guerreiro entre os outros guerreiros da tribo que conquistou, para adquirir ali, né, na visão dos tupis, a força e a valentia, desculpa, do outro guerreiro. Então, acho que é um pouco isso do mundo tupi. E vamos falar um pouco desse contato entre portugueses e indígenas, entre portugueses e tupis. Aqui a gente tem um trecho da Carta do Pero Vaz de Caminha. Sugiro que quem puder pause o vídeo, dê uma lida com calma. Esse texto, a carta inteira, está disponível no acervo digital da Biblioteca Nacional, então é fácil achar, digita no Google, está em domínio público, não tem que comprar, pagar nada. Mas logo nesse primeiro relato, aqui é um relato de viagem do Pero Vaz de Caminha, né? O primeiro contato dos portugueses com os indígenas no litoral sul do que atual hoje a Bahia, né? Ali na região de Porto Seguro. A gente já vê o que? Uma marca, uma descrição carregada de valor, né? Então, o europeu, ele coloca os seus valores ali. Então, ele acha estranho uma pessoa andar sem roupa, uma pessoa não ter vergonha de mostrar as vergonhas, né? As partes íntimas. Descreve esses indígenas como passivos, descreve esses indígenas como inocentes de uma certa forma, mas tudo isso é uma descrição marcada, carregada de um valor de juízo que os europeus fizeram dos indígenas, carregada por um preconceito que se estende até hoje, até os dias de hoje, se a gente for pensar. E nesse momento a gente está falando aqui de cerca de 5 milhões de indígenas. Mas como bem define Boris Fausto, no História Concisa do Brasil, esse contato por os indígenas foi uma verdadeira catástrofe, seja porque mais para frente vai ter escravização dos indígenas, vão ter conflitos armados, então os europeus trazem as armas de fogo para cá e conseguem matar muito mais índios do que os índios conseguiam matar portugueses nesses conflitos armados. Mas a gente também tem a questão da guerra biológica, né? A questão dos vírus e bactérias, enfim, que os europeus trouxeram para cá, como a varíola, por exemplo, que não existia no continente americano. Então, por consequência, esses indígenas não tinham a resistência, os anticorpos necessários ali para enfrentar essa varíola. Ou mesmo a gripe, né? Que para nós, hoje em dia, é muito comum. A gente pega uma gripe, passa uns 2, 3 dias ruim, depois melhora. Para os indígenas, uma gripe, uma varíola era mortal, então a mortalidade foi muito alta, em especial nesse primeiro século. E se a gente está falando de cerca de 5 milhões de indígenas no início, nesse primeiro contato, em 1980, segundo a FUNAI, a gente tinha só cerca de 100 mil indígenas no Brasil, né? Então você vê esse forte declínio da população indígena no Brasil. E como os índios viam os portugueses? É difícil saber, porque eles não tinham a cultura da escrita. A cultura deles era uma cultura oralizada. A gente não tem relatos dos indígenas do Brasil, né? Logo no contato, né? A gente só vai ter relatos um pouco mais para frente, quando eles começam a ser catequizados, alfabetizados, enfim. Mas as relações eram, às vezes, de respeito, às vezes de reverência, de achar que esses portugueses eles eram alguma entidade sobrenatural, alguma espécie de xamã vinda de algum lugar, enfim. Mas também alguns indígenas já perceberam que eles vinham conquistar aquela região. Então, alguns nutriam ódio pelos portugueses, alguns nutriam rivalidade. E a gente vai ver muitos conflitos, a gente não pode, muita resistência indígena. A gente não pode falar que os indígenas, todos eles resistiram, mas também a gente não pode falar que todos eles eram inocentes e aceitaram o domínio português, né? É muito mais complexo que isso. Inclusive, é algo que que falta ainda ser estudado, seja por quem está na faculdade, quem está fazendo pesquisa, seja por nós que estamos aqui por nós que estamos na escola, enfim, a gente precisa estudar mais, não só a cultura indígena, mas também como foi esse contato, né, para tentar sair um pouco dessa visão que os portugueses tinham dessa relação.
E por fim, tem essa imagem, essa pintura clássica da primeira missa no Brasil. Tem várias análises no YouTube. Eu gosto muito de uma, eu vou tentar colocar algum link, algum card. Eu ainda não sei mexer direito no YouTube, mas vou ver como funciona quando for publicar esse vídeo. Mas é interessante que essa imagem traz um pouco dessa ideia de passividade dos indígenas. Essa imagem foi construída em 1860, né, no reinado de Dom Pedro II. E ela tem um propósito, então você vê que quem está iluminado ali são os padres, são os portugueses, os indígenas estão num local mais escuro, como se eles precisassem ter essa luz, né, receber essa luz da fé católica. Então você vê ali que o Victor Meirelles, que é o pintor desse quadro, ele traz alguns elementos da construção dessa ideia da passividade indígena e de como os portugueses vieram aqui catequizar, vieram trazer a civilização, vieram trazer a fé católica, enfim, tem toda essa visão por trás, né? Então acho que é uma imagem muito famosa, muito interessante se analisada. Quem puder ir além do que eu estou falando aqui, dá uma olhada, procura vídeo, procura ler alguma coisa na internet, tem várias análises que são bem legais de ver sobre essa pintura. Bom, então, para a gente fechar, mesmo esqueminha da aula anterior, vou colocar uma questão, vou dar uma lida e na próxima aula eu respondo. Se você não viu o primeiro vídeo, veja, né, o vídeo que eu falo ali das grandes navegações. E se você está vendo esse vídeo e já tem disponível o próximo, veja o próximo, por favor. Também não esquece de curtir e compartilhar, tá bom? Essa é a nossa revisão aqui de História do Brasil para o Enem. Bom, vamos lá. Enem 2013. E aí tem o texto de apoio. Lembrando, eu sempre recomendo que você leia a primeira questão, o primeiro enunciado, primeiras as alternativas, depois volta para o texto para você ter uma leitura mais focada do texto, né? Mas vamos ler primeiro o texto de apoio. Na verdade, o que se chama genericamente de índios, e o termo mais correto é indígena, é um grupo de mais de 300 povos que juntos falam mais de 180 línguas diferentes. Cada um desses povos possui diferentes histórias, lendas, tradições, conceitos e olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo e sobre a natureza. Em comum, tais comunidades apresentam a profunda comunhão com o ambiente que vivem, o respeito em relação aos indivíduos mais velhos, a preocupação com as futuras gerações e o senso de que a felicidade individual depende do êxito do grupo. Para eles, o sucesso é resultado de uma construção coletiva. Estas ideias, partilhadas pelos povos indígenas, são indispensáveis para construir qualquer noção moderna de civilização. Os verdadeiros representantes do atraso no nosso país não são os índios, mas aqueles que se pautam por visões preconceituosas e ultrapassadas de progresso. Bom, considerando as informações abordadas no texto, ao iniciá-lo com a expressão "na verdade", o autor tem como objetivo principal a. Expor as características comuns entre os povos indígenas no Brasil e suas ideias modernas e civilizadas. B. Trazer uma abordagem inédita sobre os povos indígenas no Brasil e assim ser reconhecido como especialista no assunto. C. Mostrar os povos indígenas vivendo em comunhão com a natureza e, por isso, sugerir que se deve respeitar o meio ambiente desses povos. D. Usar a conhecida oposição entre moderno e antigo como forma de respeitar a maneira ultrapassada como vivem os povos indígenas em diferentes regiões do Brasil. E E. Apresentar informações pouco divulgadas a respeito dos indígenas no Brasil, para defender o caráter desses povos como civilizações em contraposição a visões preconcebidas. Então, por hoje é isso. Peço para que quem quiser fazer o exercício aí de responder a questão, faça nos comentários. Qualquer dúvida me chama, seja no Instagram, seja comentando aqui no vídeo, tá bom? E obrigado.